O que é o petróleo? Bom, gente, o petróleo ele é um recurso natural, não renovável, líquido de aspecto oleoso e com uma coloração escura, e que tem uma grande importância mundial na economia e na política. Atualmente, nós dependemos dele na realização de diversas atividades humanas, por conta da sua alta capacidade de geração de energia, por conta da sua alta capacidade de combustão. Ele pode ser usado para criar produtos muito comuns no nosso dia a dia, como a gasolina, o gás de cozinha, o óleo diesel, querosene, plástico e o asfalto. O petróleo ele é formado por um complexo de elementos químicos e ele é formado principalmente por hidrocarbonetos, ou seja, ele é predominantemente formado por hidrogênio e carbono. Nele ainda temos pequenas porções de outros elementos químicos, como por exemplo o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, além de sais e metais. Podemos destacar que a composição do petróleo é variável e que ela depende da sua formação e sua deposição. Dentre os variáveis tipos de petróleo, nós podemos destacar primeiramente o petróleo aromático, que é o óleo que tem uma grande concentração de hidrocarbonetos aromáticos, ou seja, são óleos que possuem em sua estrutura carbônica um anel cíclico de hidrocarbonetos, que é o anel benzênico. Depois, nós temos o petróleo naftênico, grande quantidade de hidrocarbonetos naftênicos, que são uma estrutura molecular em forma de ciclos, uma estrutura em anel, mas que ele não possui nenhum tipo de ligação dupla. E por último, nós temos o petróleo parafínico, o petróleo com grande concentração de hidrocarbonetos parafínicos e que possui uma estrutura molecular em forma de correntes. A formação do petróleo ela é bem demorada, no qual a gente tem milhares de anos para que uma rocha sedimentar armazene quantidade suficiente de matérias orgânicas, no qual a gente tem animais e vegetais, para que ao longo do tempo ela passe por diversas transformações, fique retida e constitua as chamadas jazidas de petróleo. O processo de extração do petróleo acontece da seguinte forma: após identificarmos que uma área tem rochas ricas em petróleo, isso é identificado através dos estudos geológicos minuciosos que é feito antes dessa determinação dessa área. Localizou que aquele local tem rocha rica em petróleo, a gente isola aquele local e começam as escavações. A sonda que é usada para ultrapassar e para escavar a bacia sedimentar chega à chamada petrolífera, no qual após esse processo o petróleo ele acaba jorrando para fora da jazida. E aí você me pergunta, o porquê que esse petróleo jorra se você acabou de furar ele ali? Ele jorra por conta do gás encontrado junto com ele na escavação. Então a pressão ela é muito grande nesse processo de jorramento. Por isso que acontece esse processo quando a gente retira e escava esse petróleo. Bom, gente, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é o refino do petróleo e qual é os processos que ele demanda. A gente tem uma destinaria do petróleo. O que é isso? É a limpeza e a refinação do óleo encontrado no petróleo dentro dos poços. Então, a gente sabe que quando a gente retira o petróleo, junto com ele vem outras impurezas. E para que ele consiga passar pelo processo do refino e destinar a outras finalidades, a gente precisa dessa separação do que é o óleo, do que é as impurezas. Então, ele passa por vários processos. Dentre eles, a destilação fracionada, a destilação a vácuo, o craqueamento térmico e a reforma catalítica. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada um desses processos. Bom, a destilação fracionada é o quê? É quando a gente coloca ele em uma fornalha, ou seja, em um forno, no qual ele é aquecido em altos níveis de temperatura. Depois a gente tem a destilação a vácuo. Então a gente vai colocar esse material numa torre e ela vai encontrar uma pressão menor do que a pressão atmosférica, ou seja, é uma pressão que ele não está acostumado, então ele vai levar um choque. Depois a gente vai ter o craqueamento térmico, que é o quê? É a quebra das moléculas de hidrocarboneto, no qual a gente vai ter altas temperaturas, uma pressão maior e a presença de catalisadores. E por último, a gente vai ter a reforma catalítica, que é quando a gente reestrutura essas moléculas que foram quebradas no processo anterior, para que a gente tenha uma melhor qualidade nesse produto final. Agora chegou a vez da gente falar das plataformas de petróleo. Vamos saber os tipos e o que cada uma faz. Elas são consideradas cidades em alto mar, são o coração
da indústria tanto do óleo quanto do gás. E quando a gente fala aqui no Brasil sobre produção e extração de petróleo, logo vem à mente plataformas. Então vamos saber um pouquinho mais delas? O primeiro tipo de plataforma que eu vou falar para vocês é o navio flutuante, no qual obviamente ele é flutuante, sua extensão é extremamente gigantesca e seu casco se assemelha muito ao casco de um navio. Ele opera em águas ultraprofundas, ele pode se ancorar, em solos marítimos, ele é usado para perfuração de poços e ele também tem autonomia para perfurar grandes distâncias da costa. O segundo tipo de plataforma são as plataformas fixas, no qual são estruturas extremamente rígidas e fixadas no fundo do mar, através de estacas cravadas. Elas são usadas tanto na produção quanto a extração de petróleo, e dentre as vantagens é o fato da manutenção delas ser mais simples do que a outra mencionada, e também a manutenção e o monitoramento dos poços pode ser feito através da superfície. O terceiro tipo de plataforma são as plataformas autoeleváveis, que são plataformas que possuem uma balsa mais 3 ou mais pernas de tamanhos diferentes que se movimentam até atingirem o fundo do mar. Após chegarem à locação desejada, um sistema, o mecanismo delas libera esses pezinhos e eles se fincam no solo marinho. Elas perfuram, esse tipo de plataforma perfura poços em águas rasas de até mais ou menos 150 metros de lâmina d'água. O último tipo de plataforma são as plataformas semi-submersíveis, no qual a gente tem um ou mais converses e eles são apoiados por uma coluna de flutuadores submersos. A gente tem um sistema de ancoragem que é feito por âncoras e cabos, no qual a gente também tem um posicionamento dinâmico, que a gente tem instalado no casco propulsores. Ela é usada para perfurar altas profundidades de até 2.000 metros e ela é usada tanto para produção quanto extração de petróleo. Bom, eu quis trazer para vocês, como curiosidade, a diferença dos termos onshore e offshore, porque eu sempre escutei em filmes, séries, eu não sabia o que significava. E onshore são plataformas terrestres, então as que eu citei no vídeo são marítimas, ou seja, offshores. Então, onshores em terra, offshores no mar. Vou falar aqui algumas vezes que vazaram petróleo no Brasil. Uma delas foi em Bertioga, que vazou 3 milhões de litros, e o motivo foi o vazamento de oleoduto, que isso ocorreu no dia 14 de 1983. Nesse dia, um vazamento de grandes proporções levou 1,5 milhões de litros de petróleo de um oleoduto da Petrobras, em Bertioga, que ligava São Sebastião à refinaria de Presidente Bernardes, em Cubatão. Na época, o vazamento foi considerado o maior da história e a quantidade de produto derramado era equivalente a 9.000 barris de petróleo. As investigações da época davam conta de que o acidente foi causado por uma pedra que rompeu o oleoduto de uma região chamada Caruara, que enviava petróleo por 128 quilômetros. O produto chegou ao mar e atingiu cerca de 30 quilômetros das praias entre Bertioga e Guaratuba. O dano ecológico foi alto, já que atingiu manguezais, e na época a estimativa era de que seria necessário no mínimo 1 ano para recuperar a flora e fauna da região. Na época, a gestão da Petrobras culpava a empresa Firpavi, responsável pela construção da ponte Rio Santos. Segundo informações, o incidente aconteceu após a detonação de uma pedra que caiu de 5 toneladas, caiu no local da tubulação. Os representantes da empresa, por sua vez, culpavam a Petrobras por rompimento, alegando que o duto foi rompido na parte de baixo. Isso significava que o tubo estava em más condições. Uma outra vez que ocorreu o vazamento de petróleo aqui no Brasil foi na Baía de Guanabara, no dia 18 do ano 2000, que vazou 1,3 milhões de petróleo aproximadamente. E o motivo foi o rompimento de duto da refinaria de petróleo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Há 22 anos, um vazamento de petróleo de grandes proporções foi responsável por mudar o cenário da Baía de Guanabara e contaminar grande parte do ecossistema de mangues no entorno. No dia 18 de janeiro de 2000, um duto da Petrobras que ligava a refinaria Duque de Caxias ao terminal Ilha d'Água, na Ilha do Governador, rompeu-se antes de raiar o dia.
provocando um vazamento de 1,3 milhões de litros de óleo combustível na água da baía. A mancha se espalhou por 40 quilômetros quadrados. O episódio entrou para a história como um dos maiores acidentes ocorridos no Brasil. O vazamento afetou milhares de famílias que viviam da pesca e das atividades ligadas ao pescado. Na época, a Petrobras pagou uma multa de 35 milhões ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, do IBAMA, e destinou outros 15 milhões para a revitalização da baía. Uma outra vez que isso ocorreu foi no dia 10 de 1998, em São José dos Campos, São Paulo, onde vazaram 1 milhão de litros aproximadamente de petróleo. E o motivo também foi o rompimento de algum duto. Com a estimativa de pelo menos 1 milhão de litros de óleo combustível que vazaram de um duto que rachou, a Revap, refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos, sofreu o maior acidente da sua história. O último grande acidente na empresa ocorreu em fevereiro de 1994, quando 500 mil litros aproximadamente de petróleo atingiram o córrego Alambari. Na ocasião, no entanto, o impacto ambiental foi superior. Naquela vez, pelo menos 100 mil litros de óleo atingiram o córrego Alambari, contaminando um trecho de cerca de 1.000 metros localizados dentro da área da refinaria. Barreiras de contenção foram utilizadas para reter o produto no córrego. Na época, a Revap divulgou que cerca de 80% do total de óleo derramado já havia sido recuperado, segundo o gerente da manutenção da empresa, Giampaolo Foschini de Donato. E o último incidente que ocorreu mais recentemente foi em 2012, na praia de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, onde vazaram 1,2 milhões de litros de petróleo aproximadamente, e o motivo novamente foi um rompimento de duto. Apesar de o vazamento ter sido contido, o petróleo derramado no mar durante uma operação de transbordo em uma monoboia da Transpetro chegou à beira da praia de Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a patrulha ambiental da Brigada Militar, a área foi parcialmente isolada e os banhistas orientados a deixar o local. Infelizmente, o óleo já chegou ao local e a areia e não podemos dizer quando vai parar, afirma o comandante do pelotão ambiental de Tramandaí, Tenente Reinaldo Araújo. A faixa de areia atingida tinha um pouco mais de 1 quilômetro de extensão e ia da Guarita 150 até a divisa com o município do Imbé. De acordo com a patrulha ambiental, a principal preocupação das autoridades era com a possibilidade de o óleo chegar também ao rio Tramandaí durante a noite, levado pelo movimento da maré. Olá, hoje eu vou estar apresentando um pouquinho sobre o desastre no Golfo do México. Ele aconteceu mais ou menos há 5 anos e ele foi considerado o pior vazamento de petróleo até hoje. Aconteceu na plataforma Deepwater Horizon da petrolífera inglesa British Petroleum. Ele explodiu e provocou a morte de 7 trabalhadores e o vazamento de cerca de 5 milhões de barris de petróleo no mar. Para a gente ter mais ou menos uma ideia de como o tamanho desse vazamento, esse número representa mais ou menos quase o dobro da produção diária brasileira. Infelizmente, mesmo depois desse desastre, não foi suficiente para que a exploração de petróleo em alto mar passasse a ser encarada como perigosa e nada segura. Ou seja, mesmo depois desse desastre tão grande, as petrolíferas continuam não tomando tanto cuidado como deveriam, ou sendo tratadas de uma forma tão perigosa como deveriam, porque elas realmente são muito, muito perigosas. Aqui estão umas imagens um pouquinho depois da explosão do Golfo do México, da plataforma Deepwater. Já estava completamente em chamas e com uma fumaça gigantesca, o mar pegando fogo e o mar todo poluído pelo petróleo. Aqui está uma outra imagem de como isso poluiu bastante o meio ambiente. Uma grande mancha que se estende por toda a costa ali da praia. É uma mancha gigantesca, perigosíssima para os peixes, até mesmo para as pessoas que estão passando lá, para as gaivotas que se alimentam dos peixes que vivem na água também. E eu vou falar um pouquinho agora sobre os animais também. A gente pode ver aqui uma gaivota coberta com óleo, provavelmente muito ferida e machucada. E eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu, quais foram
a estimativa de perda, de morte deles. 5 anos seguintes depois da explosão, a população de baleias Bride diminuiu mais ou menos 22%, e algumas populações de peixes, camarões e lulas desapareceram 85%. Também morreram cerca de 800 mil aves, 170 mil tartarugas e mais de 8 milhões de ostras. Estima-se que a indústria da pesca perdeu $1 bilhão e a do turismo cerca de $500 bilhão. Então, não só como no meio ambiente foi afetado, mas também economicamente foi muito afetado depois do desastre. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a consequência do meio ambiente, que elas foram consideradas verdadeiramente catastróficas em animais marinhos do Golfo, por exemplo, tanto pelo petróleo quanto por produtos tóxicos usados na limpeza. Foram diretamente atingidos os animais. Os pelicanos marrons, por exemplo, eles tinham essa área como uma área favorável para sua sobrevivência. Eles foram atingidos de maneira especialmente trágica. Essas aves, depois de mergulhar, para pegar seus alimentos, elas ficavam cobertas de óleos e esse óleo não deixava ela regular a sua temperatura corporal, e elas acabavam morrendo por hipotermia. Aqui a gente vê um homem trabalhando, no resgate dos animais, e aqui a gente consegue ver que ele está retirando o pelicano do mar para ele não se afogar, não ter complicações. Ele provavelmente já tá com as penas todas encharcadas de óleo, bastante ferida. E se esse homem não tivesse ali para ajudar, muito provavelmente o pelicano não ia estar ali presente.